Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e comente aí embaixo, porque é importante para nós. Obrigado por essa força e vamos ao que nos interessa. Ciro Gomes voltou às suas palestras após uns 6 meses de ausência de falas oficiais. Uma palestra, querendo ou não, é uma fala oficial. E ele voltou em Lisboa, na Universidade de Direito de Lisboa, auditório cheio, como normalmente acontece com as palestras dele. E foi bastante interessante, não a palestra em si, porque ele voltou a repetir praticamente o mesmo enredo daquilo que ele vem dizendo nos últimos anos. Mas a importância dessa palestra foi na pós-palestra. Teve uns 2 momentos durante a palestra que eu vou colocar aqui também, que eu achei interessante, mas pós-palestra é que foi importante porque ele deu algumas posições atuais dele. Eu vou destacar 3 posições. Primeiro, mais importante de todas, que eu acho, é que ele não é mais candidato a nada, pelo menos por enquanto. E eu acredito que ele não venha a ser candidato a mais nada. Segundo ponto, que eu achei bastante importante, ele mostrou mais uma vez a ambiguidade do governo Lula, que tem um discurso e uma prática completamente antagônicas uma com a outra. Então Lula vai lá fazer aquele discurso contra o Campos Neto, contra os juros do Banco Central e tal, e ele esquece que, apesar da chamada independência do Banco Central, quem coordena ainda as ações do Banco Central é o governo, e inclusive ele tem o poder de solicitar a demissão do presidente do Banco Central. Se ele sabe se articular para aprovar esse teto de gastos nefasto que foi organizado e preparado pelo Haddad, por que ele não poderia se organizar para apenas no Senado Federal tirar o Campos Neto? Porque não interessa ao Lula. A verdade é essa. E esse é apenas um exemplo das coisas que ele fala e não faz, né? Falou da PPI da Petrobras, por exemplo, que continua ativa, etc, etc. Bom, e o terceiro ponto que eu gostaria de levantar aqui é quando ele diz que ele sempre auxiliou o Lula e acha que continua fazendo. Eu também acho que ele auxilia o Lula. Auxilia o Lula mostrando as contradições do Lula, porque alguém tem que mostrar para o Lula que ele não é Deus. Isso fica muito claro na parte geopolítica do governo, nas suas interações com outros países. Ele falou o que eu já falei aqui em outros vídeos e no meu blog dos mercantes. Lula erra ao fazer um discurso como ele faz aqui em campanha política, onde ele se fecha numa sala com o banqueiro e diz para o banqueiro que o banqueiro quer ouvir. Vai na sala com empresários da indústria e diz o que eles querem ouvir. Vai no sindicato e diz o que o sindicato quer ouvir. No final ele sai e faz aquilo que o banqueiro quer que ele faça. Acabou. É isso que é o Lula. E o Lula veio fazer isso na política internacional. Só que a política internacional tem as declarações. E as declarações do Lula são todas ambíguas, antagônicas entre si, e que coloca o Brasil numa saia justíssima. O Brasil não precisava, mais uma vez, tomar partido de ninguém. O Brasil precisava tomar partido da paz, trabalhar por ela. Que tinham alguma veleidade democrática, uma mera aversão à tortura, já fomos juntando tudo. Para que essa junção acontecesse, nós fundamos esse Brasil sem fundamento que vive hoje. E ganhamos todas. Mas deixa eu relativizar o fato humano, que é muito pouco épico. Nós temos uma tendência sul-americana de hipervalorizar as personalidades, os heróis, e isso é útil, é pedagógico, se for por consideração exemplar. Mas a história da humanidade é um ato coletivo. Parênteses. Atenção, Lula, pelo amor de Deus, meu amigo, preste atenção. Ontem circulou no mercado um boato de que a Petrobras ia distribuir 24 bilhões de reais de lucro no trimestre janeiro-março. Isto se chama informação privilegiada. Houve um movimento surreal de compra de ações, e essas ações hoje de manhã ganharam R$ 1,89. Cada uma delas
porque ainda tinha a informação de que o governo ia tudo de novo. E aí a institucionalidade em vigor no Brasil é agora botar na Constituição um reparo para o conflito distributivo. Em direção a quê? A proteger o lado do povo? Não, em direção a proteger o lado do leão. Um teto de gastos. E agora qual é a grande agenda institucional hoje no país? Está se liberando todas as emendas parlamentares da roubalheira que estava ali no governo Bolsonaro. Como é? Uma excrescência, professora. Por favor, esqueça que está ouvindo isso, que eu tenho vergonha de falar. No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte: 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento para votar a grande reforma que é a nova geração do teto de gastos. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. Toda a demanda, toda a expectativa por picanha e cerveja, esperando numa política, etc., remanescem da União Federal 0,75 de 1% para o investimento. E esse significa ao redor de 24 bilhões de reais, que é nada. Porém, 19 bilhões estão sendo entregues à Malta, para usar aqui uma expressão lusitana, né, do orçamento secreto. E por ali, salvo muito honrosas exceções, que certamente as há, embora eu não as conheça, se rouba 30%, 40%. Com o Bolsonaro, nós esculhambamos. E agora? O que a gente faz? Vamos dizer, não, isso é necessidade, porque sabe como é, presidencialismo de coalizão, a gente precisa compor, precisa negociar, isso é muito hábil, que é isso? Olha que habilidade. Isto vai matar a nação brasileira. Eu quero só, sem passar, se eu vou denunciar ou não. Eu estou aqui com vontade de denunciar, sabe, as coisas e tal, mas sabe o que aconteceu? Eu vivo respondendo a processos por dano moral, sozinho, e ninguém me ajuda a pagar, nem advogado, nem a pesada conta. 100% imposto a mim pela Justiça de São Paulo. Que está fazendo, e eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora, está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado, monocraticamente, no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. São o seguinte, saiu um dado ontem, termino, um dado ontem, esqueça o ano, Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. Petezada, está vendo, Lula chegou, as coisas melhoraram, a data do dado, 2022. Qual é a razão desse prodígio? O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de 150 para 600 reais para tentar ganhar a eleição. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Então, eu conheço a política, eu sei, não sou inocente, eu sei como funciona a vida. Mas do que se trata? Nós estamos propondo o quê? Por que eu eleito presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação, vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, louco estão os que estão fazendo lá isso. Então, eu não estou dizendo agora. Eu vou repetir aqui o que eu falei na época. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600%, e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência.
Eu estou dizendo aqui de novo, eu estou dizendo que a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia é pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei? Que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. Como é que eu faria na questão delicada? Primeiro o seguinte, o Brasil tem uma diplomacia profissional que seguia por princípios que foram consolidados por um extraordinário diplomata chamado Barão do Rio Branco. Eu adaptaria, como anunciei, a essa política em outro flanco. O primeiro bloco de princípios que nos permitem, por exemplo, transitar com grande respeitabilidade no mundo. A imagem do Brasil antes dessa deterioração contemporânea era de muita respeitabilidade. Nós ingerimos no acordo nuclear do Irã. Nós desenhamos esse acordo. Não é porque nós somos potência, importante, não é porque nós temos esses princípios que nos fizeram queridos e respeitáveis, porque eram genuinamente perseguidos sempre. Ditadura militar, democracia, nós temos um princípio. Qual é? Não intervenção em assuntos domésticos de outras nações. Solução pacífica dos conflitos. Certo? E por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, e agora acrescentaria, porque era do princípio, por uma ordem internacional multipolar. São os quatro guias. Então vamos olhar a crise dos mísseis de Cuba. Um dia, a União Soviética resolveu basear mísseis nucleares a 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. O Brasil ficou contra. Foi em favor da restrição. O que a NATO está fazendo na Finlândia? O que a NATO está fazendo? O que ela está fazendo? Para quê? Agora, isso autoriza a Rússia a invadir a Ucrânia? Não. Por quê? Porque nós somos pela solução pacífica dos conflitos. Então, o exercício arbitrário das próprias razões fez a Rússia perder razão em relação ao direito internacional. E essa é a posição do Brasil. Nós condenamos com toda clareza a violência da Rússia contra a Ucrânia. Ponto final. E o Lula se acostumou no Brasil a falar para cada ouvido o que ele quer ouvir. E hoje em dia existe um negócio chamado internet, e na comunidade internacional isso é ridículo. Então ele foi aos Estados Unidos, antes de ir para a China, conversou com Biden, e o Brasil naquela data estava na ONU votando com os Estados Unidos para censurar a Rússia. As resoluções todas que a ONU tirou contra a invasão da Rússia, o Brasil assinou. Vai para a China e fala que é a favor da Rússia, vem para cá e diz e tal. Esse é o problema do Brasil. Qual é o rumo? Qual é o caminho? Porque ninguém tem rumo se dentro você não sabe o que fazer. Então eu quero ter humildade. Eu não represento uma corrente de opinião mais. Eu me sentia representando uma corrente de opinião. Eu não me sinto mais. Candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não. Não existe democracia sem cidadão. E nós, brasileiros, tivemos uma longa noite ditatorial que deformou a cidadania brasileira, inclusive no nosso lado. Por quê? Porque a superficialidade daquele consenso contra a ditadura
Nunca foi um consenso para construir. Posso fazer isso? Eu tenho que fazer o povo votar o seguinte: identitarismo. Aí eu hiperfragmento, mas a soma dos interesses identitários não é o interesse público, que é outra coisa. Pessoal, valeu pela presença de vocês aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.